Seção 2. Do seguro de dano. Artigo 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766 e sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Artigo 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Artigo 780. A vigência da garantia no seguro de coisas transportadas começa no momento em que são, pelo transportador, recebidas e cessa com a sua entrega ao destinatário. Artigo 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo de garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. Artigo 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no artigo 778. Artigo 783. Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse, por menos do que valha, acarreta a redução proporcional da indenização no caso de sinistro parcial. Artigo 784. Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. Artigo 785. Salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado. Parágrafo 1º. Se o instrumento contratual é nominativo, a transferência só produz efeitos em relação ao segurador mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário. Parágrafo 2º. A apólice ou bilhete, a ordem, só se transfere por endosso em preto, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário. Artigo 786. Paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Parágrafo 1º. Salvo dolo, a subrogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins. Parágrafo 2º. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo. Artigo 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Parágrafo 1º. Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Parágrafo 2º. É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente sem anuência expressa do segurador. Parágrafo 3º. Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador. Parágrafo 4. Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro,
se o segurador for insolvente. Artigo 788. Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório.